Shalom a todos. Que Deus possa abençoar o dia de vocês hoje e que esse dia seja extremamente de bênçãos e sabedoria no coração de cada um que está aqui. Hoje é uma manhã abençoada, hoje é uma manhã extremamente linda do Senhor. Eu já fui lá fora e o dia tá tão lindo lá fora. O Senhor, Ele dá essa oportunidade todos os dias na nossa vida de acordar e viver o amanhã, né? E é maravilhoso. Antigamente eu não enxergava essas maravilhas do Senhor, né? Hoje eu paro para olhar o sol e vejo o quanto Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom, né? E cada dia mais é um aprendizado, sabe? Cada dia mais é uma caminhada com o Senhor. E ontem o devocional tava muito lindo, né? Aquela palavra do Senhor ontem mexeu muito comigo. E eu tenho até um testemunho para falar. Antes eu procurava muito. Eu quero a paz, Senhor, eu quero a paz que o Senhor deixou aqui no mundo. Eu quero muito essa paz. E todas as minhas orações, tudo eu sempre pedi essa paz pro Senhor, né? E ontem o Senhor me mostrou completamente que a paz está no Espírito Santo. E eu tô desde ontem extremamente me sentindo assim, privilegiada de entender aquela palavra, né? O Senhor, assim, ontem na hora que eu estava falando, o Senhor falou comigo e eu tô até agora sem acreditar que aquela revelação do Senhor foi para mim, que a paz está no Espírito Santo. A paz que a gente procura está no Senhor. E todos os dias a gente vai aprender uma palavra do Senhor, né? Eu todos os dias estou aqui aprendendo uma palavra do Senhor e eu estou assim extremamente me sentindo tão importante por isso, mas tão importante mesmo, sabe? E hoje tem outra palavra que o Senhor vai falar com a gente e que o Espírito Santo hoje possa falar diretamente com você. A Bíblia, ela nos ensina todos os dias um pouquinho, todos os dias. E se a gente prioriza a palavra do Senhor, tudo fica mais leve. Tudo fica muito mais leve. Eu lembro que antigamente eu não tinha paciência para ler a Bíblia. Eu li, era a mesma coisa de não entender nada. Nada. Mas o Senhor, Ele escreve tudo. Tudo no tempo certo. E a palavra hoje está extremamente falando isso. E eu vou falar com vocês aqui hoje. E hoje, a palavra está em Atos 7. 7, 9. Está escrito assim: ex-patriatas. Meu Deus, desculpa, gente, mais uma vez. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Mas Deus era com ele. Ele livrou-se de todas as suas tribulações. Ele deu graça, sabedoria ante Faraó, o rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. A história de José todo mundo sabe, né? O quanto foi difícil para José. Ele foi... Os irmãos vendeu ele como escravo. Ele foi preso. Ele ficou anos dentro da prisão. Mas tudo aquilo era um propósito que ele tinha. Era um propósito que o Senhor tinha colocado na vida dele, né? E essa foi uma palavra muito linda, né? Aí tem uma parte aqui que é em Gênesis 50, 20, tá escrito assim: José, olha para vocês, vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus tomou em bem para fazer como se vê neste dia. Deus já sabia que aquele dia iria acontecer, né? Para conservar em vida a um povo grande. Tipo assim,
O Senhor já sabia qual era o caminho de José. José, ele tinha uma missão, e era uma missão muito grande. Era uma missão extremamente grande. Ele precisava viver tudo o que ele viveu para ele poder governar o Egito. Ele tinha que governar o Egito, porque o Egito iria vir com tribulação, iria vir com fome. Então, tudo isso ele teve que passar para ele chegar no Egito e ser o governador do Egito, para tirar todo aquele povo de fome, porque o Senhor já tinha colocado ele como missão para isso. É um testemunho, eu acho que assim, da Bíblia é um dos testemunhos mais fortes que tem, né? Porque ele passou por tudo que ele passou, ele teve que viver tudo que ele viveu, né? Um menino de fé, um menino que creia, que estava ali no Senhor, no caminho do Senhor, e mesmo assim ele passou por tudo aquilo. Só que o Senhor, ele nunca dá um fardo que a gente não possa carregar, meus irmãos. E talvez hoje você esteja passando por algo assim muito difícil na sua vida. Talvez o dia de você esteja difícil, talvez assim você fala assim, Senhor, eu não tenho mais saída. Eu não sei o que vai ser, qual vai ser o próximo passo. Só que o Senhor, ele sempre fala pra gente que o dia de amanhã pertence a ele e não a nós, né? E ontem eu pensei exatamente nisso, né? Ouvindo aquela palavra e pensando, né? A gente tem que viver o hoje com o Senhor. A gente tem que saber que o Senhor está hoje com a gente, né? O amanhã só pertence a ele, né? E esse testemunho de José, ele é um dos mais fortes. Ele é, porque no final, Deus entregou os irmãos dele na mão dele. Deus entregou na mão dele, assim, ó. Ali ele poderia fazer algo, porque o coração dele ficou com raiva ainda. Mas mesmo assim, ele era fiel ao Senhor. Ele sabia que tudo aquilo precisava passar, né? Tudo aquilo é a mesma coisa que acontece com a gente. Algumas coisas na vida da gente a gente precisa passar pra gente aprender. Mesmo que elas sejam doloridas, a gente ainda assim precisa passar. Porque isso vai fazer nos fortalecer, nos aproximar do Senhor, nos ter forças para seguir em frente. Porque, igual eu falei ontem, né? Estar com Deus não é só na hora boa. Ai, porque comprou um carro, ai, porque tá dando tudo certo. Não. É na hora difícil. É você seguir ali e saber que mesmo em tudo que tá acontecendo, você ainda tem um Deus. Um Deus que cuida de você, um Deus que te protege, um Deus que não cai em nada. Que nem na parte que Jesus, que Pedro fala para Jesus, fala assim, ele fala assim, mestre, eu jamais sairia do seu lado, eu jamais te trairia. E aí Jesus fala para ele assim, ô Pedro, o diabo ele queria a sua alma, ele queria te pegar. Então, olha para vocês ver. A gente vendo essa palavra, a gente não entende. Mas pensa, o que o diabo quer de nós? O diabo ele quer pegar todos nós, se ele pudesse ele pegaria todos nós. Mas o Senhor não deixa. O Senhor não deixa, ele segura a nossa alma. Ele segura o nosso caminho. Ele ainda olha pra gente com amor, né? É um dos testemunhos assim, muito lindo, porque quando a Bíblia fala assim, a gente não entende, mas é uma parte que é muito forte. Que realmente, quando Jesus ele fala assim, a gente não tem nem ideia do que Jesus estava vendo. Nós achava que tá tudo normal, porque aqui eu e você, irmão, a gente tá normal. Mas a gente não tem ideia do que os espíritos do mal tá tentando fazer com a gente. E ele o tempo todo. Porque ele consegue trazer discórdia, ele consegue trazer manipulação, ele consegue trazer pro nosso coração, às vezes, ódio, inveja, raiva, mágoa, angústia, tristeza. E tudo isso não é do Senhor, é do inimigo. É ele que traz o tempo todo isso pra gente, né? Se a gente não vigiar, porque o Senhor fala, vigia o tempo todo. E a gente não consegue vigiar. E se a gente começar a vigiar, a gente vai entender que tudo isso é do inimigo, não é do Senhor.
Porque o Senhor, ele em espírito, ele é paz pro nosso coração, né? E tem outra parte aqui que eu vou ler para vocês. Vou ler todas aqui para vocês. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Exatamente foi o que aconteceu com José, né? Era o decreto de José. José, ele já era escolhido. Ele precisava passar por tudo aquilo para chegar no reino e para governar o Egito todo. Oh, glórias, é muito linda essa palavra. É muito, muito, muito. E aí, para finalizar, aqui, gente, eu vou falar para vocês em Isaías 55, 8 ao 9. Tá escrito assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, oh glória, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Ninguém tá aqui, você não tá aqui, irmão, pra ouvir essa palavra, porque realmente é verdade. O caminho nosso é totalmente diferente do caminho do Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Oh, glória! Essa palavra ela é muito forte, muito linda. O Senhor, ele tem pensamentos muito além do que os nossos. Ele tem algo muito além. Muito, muito, muito. Os pensamentos dele são altos, são céus. Os nossos são pequenos. São pequenos. O mais que você pense em luxo, pense em tudo, ainda são pequenos para o Senhor. Porque as maravilhas do Senhor é o reino dos céus. Esse é o único. Que palavra linda, né? Hoje o devocional vai sair um pouco até maior. Mas com a graça do Senhor. O Senhor, ele é bom o tempo todo. E o tempo todo ele é bom. Que hoje essa palavra possa impactar o teu coração. Nesse dia. Que esse dia de hoje seja extremamente abençoado pelo Espírito Santo. Que a palavra do Senhor possa tocar diretamente com você. Que essa palavra venha a ser ouvida por ti nesse dia de hoje. E que o Senhor possa abençoar. E hoje é um ótimo dia, irmão, para aceitar Jesus no teu coração. E shalom, e até amanhã.